para o Nurex. O grupo A Tribuna, não sei em quem, deu um terreno para eles perto da hospedaria dos imigrantes, tá? Para fazer um novo núcleo do Nurex, porque o Nurex não consegue mais atender só o povo que ele já tem, porque eles vão até uma certa idade, acho que é 17 anos, e depois, quando ficam adultos, eles já não conseguem ficar lá. Então, eles ganharam um terreno que tem um prédio novo, numa área tombada. Tá? O Ricardo até participou, né, Ricardo, desse processo. Ok, projeto feito, custo levantado, por que não fez? Te falo, o custo do projeto complementar e o não apoio das instituições inviabilizou o projeto. Parou ali. Não foi falta de construtor para fazer, não foi falta de doação de material, foi falta de produção técnica. Ou seja, eu tenho um projeto campeão de hackathon, eu tenho terreno, eu tenho todo mundo participando, mas eu não tenho quem execute os desenhos técnicos ou a custo, ou a nada. Então, com isso, já inviabilizou todo o processo de um prédio. Quantos metros tinha? Tu lembra, Fred? Uns 1.000 e poucos metros quadrados. Mantendo preservação de patrimônio, mantendo tudo. Então, assim, quando eu te falo que existem vários casos. Eu tive chance de... Estou participando do segundo, participei do primeiro. Escuto histórias, como acabei escutando uma Mackenzie, de várias outras ações. Então, aqui em Santos, realmente, as instituições, não sei se falta saber chegar, como chegar, ou o que falta para elas abraçarem esses projetos. Não vou nem dizer que sejam os coordenadores de projeto, mas tem um pezinho atrás que aqui embaixo é muito complexo de você conseguir viabilizar. Em São Paulo, onde você bate, qualquer instituição, eles escutam e dão um suporte dentro do que é permissivo. Tá? Então, não sei se te respondi, mas tem ferramenta, é isso. Eu queria agradecer sua fala, assim, que eu concordo bastante com o que você falou. A gente está com uma parceria com o Instituto Procomum, né, que eles nos aceitaram como grupo de trabalho lá desde 2019. E além da falta de política pública, a gente teve a pandemia. Então, assim, no início, em 2019, a gente estava com um grupo de trabalho com reuniões semanais, toda terça-feira, um grupo bom já, e aí convidando as pessoas dos movimentos de moradia. A gente fez reunião com a ACC, a gente chamou o pessoal que trabalha com população em situação de rua, artistas. Então, a gente estava pensando em vários projetos e tentando ao máximo, ainda mais que o Procon fica na Bacia do Mercado e eles atuam com o pessoal da Bacia do Mercado, então já tem alguns projetos, então sempre tem o interesse da gente atuar ali, tentar trazer a população para perto, né? E aí a gente estava nesse movimento até que veio a pandemia e a gente teve que se retirar um tanto, fazer as ações de ATIS. A gente já estava com o edital local, e foi nosso primeiro edital, então estava muito novo ainda, e aí veio a pandemia. O que a gente faz, né? Foi bastante complicado, a gente não conseguiu ter tanto o processo participativo, muito mais representativo, através de algumas... por exemplo, no laboratório Vila Margarida, o pessoal começou a participar das assembleias, das audiências da população. Então, ia nas assembleias com 40 pessoas para a gente tentar se aproximar de alguma forma. A gente não conseguia tanto trazê-los para as nossas reuniões, mas aí a gente começou a ir nas reuniões deles. E aí também tentar levar um pouco da informação e também tentar se aproximar da população. Acho que os manuais que a gente fez também para a implementação de ATIS, tem o manual da população, e a gente está muito com a intenção de fazer GIFs, fazer videozinho no WhatsApp, coisas curtas, para a gente ir chamando as pessoas para perto. Assim. Então a gente está tentando algumas ações, mas eu acho que a pandemia complicou muito a nossa situação de ter que estar no território, então por muito tempo a gente não foi. E aí quando a gente começou a ir, o pessoal era pouca gente, ia com máscara, com todo cuidado. Então, agora é que a gente está tentando retomar. Vai ver como que vai ser também. Pessoal, tem uma pergunta, aliás, tem duas perguntas escritas aqui, aí tem sua pergunta também. Eu ia só pedir para quem tiver pergunta, já se manifesta, a gente já termina com essa última rodada. Pode ser? Pode fazer sua pergunta, depois eu leio. Boa noite. Primeiro de tudo, eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Parabéns a todos envolvidos, parabéns a essa jornada.
Quando se falou que a casa está lotada, eu acho que infelizmente não está. Essa cidade tem 3 faculdades de arquitetura. Essa cidade tem exatamente 6? 6, para Para piorar. mim tem 3, então estou fora ainda. Para piorar. Tem faculdade de engenharia civil, ou seja, essa cidade tem um polo cultural não, universitário, que deveria estar envolvido com esse tipo de trabalho, né, que é super importante. Eu tive a oportunidade, nesses meus 45 anos de profissional, trabalhar no centro da cidade de Santos. Dos anos 90 aos anos 2010, eu tive a oportunidade de desenvolver vários escritórios de navegação, escritórios de café, e despachantes doaneiros e assim por diante. E nessa época, segundo eu tive a oportunidade de trabalhar no centro, o centro estava iniciando uma pequena valorização sobre o centro, e até o Alegra Centro, que desenvolvia normatizações e uma série de ações até para as lojas, que nunca foi tão assim comprado pela população. Até porque a população não sabia tanto dessa informação. Para nós profissionais, sim. E hoje, esses escritórios, né, que eram todos ligados à área portuária, que é a alfândega, certo que, lógico, a gente tem um processo virtual aí, tem todas essas facilidades, mas esses escritórios, enormes empresas de navegação que tem no Rio, São Paulo, em vários lugares, migraram do centro para o corporate, né, que hoje é o estatuto de várias empresas de navegação, café e assim por diante. Agora, lógico que eu sempre escutei nesse processo as queixas, né, que algumas grandes empresas tinham. Eu, como arquiteto, sempre tentei falar com algumas empresas sobre esse processo. Por que não ocupar um prédio histórico, né? E todas elas falaram que a burocracia era muito grande, que não havia interesse e que a dificuldade. E o grande problema dessas empresas ao longo do tempo do centro, que acontecia. Primeiro, não tinha infraestrutura. Quando chegava um visitante, eles eram obrigados a sair do centro, para ir lá no Tertúlia, na ponta da praia, para almoçar, porque era um restaurante que tinha ainda um processo, e voltar para o centro. Que as firmas de navegação, que como trabalhava com o Siscomex, e tinha todo o processo, China, que lá era de dia, aqui era de noite, tinha que trabalhar muita gente à noite, e que o problema era a maior segurança. Uma pessoa ia sair 2 horas, 3 horas da manhã, e eu mesmo vivenciei isso muitas vezes. Graças a Deus eu nunca fui assaltado, mas muitas vezes eu sentia medo de estar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã numa obra e ter que sair com o meu carro, que tinha que olhar para um lado, para o outro, para saber se dava para mim sair, né? E aos sábados, quando trabalhava todos os fins de semana, lá realmente chegava depois do meio-dia, era morta a cidade, você não tinha um café, você não tinha nada. Aí às vezes eu ia na Bolsa do Café e era muito interessante ver um monte de turistas que achavam a cidade, o centro histórico divino, maravilhoso, e o santista não dá valor nenhum. Ou seja, o santista não tem compreensão do que é a cidade de Santos. Ele valoriza as áreas que são bonitas, mas o centro, que é uma importância histórica e que tem exatamente a nossa memória, vem toda a nossa memória, ele não tem noção disso daí. Aí é triste quando você tem a oportunidade de ir para outros países da Europa e ver exatamente essa beleza, né? O centro tem vida, os locais, esse sentido que você falou da moradia, de ocupar outros lugares. Em Portugal eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que moravam lá e eu fui visitar esses apartamentos para mim tirar essa justificação, se era verdadeiro ou não, se vivia bem lá dentro. E realmente tem uma moradia normal, que é habitada, que é valorizada, mas as pessoas compram, elas compram aquilo como um bem para elas. A cidade não é um pinico como a gente aqui é, infelizmente. E é uma judiação, os jovens que estão se formando de arquitetura, que estão trabalhando aí, não compraram essa ideia do social, exatamente de pensar a cidade como um organismo maior.
e não exatamente como uma coisa de querer se suceder bem profissionalmente, individualmente. Existe uma questão social que a gente abandonou há muito tempo. Então, eu valorizo demais o que essa menina aí falou, né, sobre e a outra moça de lá, Renata. Eu sei essas questões porque eu também muitas vezes passei por esse processo de não poder, de ver o que tinha da fachada, de valorização, e é importante que as pessoas tenham mais noção, né? E eu só acredito que existe a condição de valorizar ou de urbanizar o centro se as pessoas forem valorizadas como ser humano, mas não para jogar elas em qualquer canto, porque infelizmente nesse país é o que se faz. Se põe lá para a periferia e não dá infraestrutura nenhuma, e depois diz que não tem espaço. Obrigada. Mais alguém vai querer fazer uma pergunta? Se não, concluo aqui com essa, tá? Só da fala dele, eu achei curioso que me veio à cabeça assim, que ao mesmo tempo que não tem essa valorização do centro, chamam o centro aqui em Santos de cidade, né? Isso. A cidade. Então, o que é a valorização dessa cidade? Que me pegou, né? Como parecesse que não pertencesse, não. É. É isolado, né? Aí vocês respondem tudo junto, já fechou. Obrigado. Boa noite. Primeiro, parabenizar os colegas pela organização da jornada, né? Bastante interessante a diversidade de colocações, de apresentação, os comentários também dos colegas aqui, acho que foi bastante interessante, bastante enriquecedor. Eu, assim, de tudo que foi falado, acho que uma coisa que está bem claro para quem estuda, quem dá aula, quem trabalha no mercado, eu só fiquei com uma dúvida, né, que fiquei pensando assim, de tudo que foi falado, né, qual é o problema, um dos problemas que tem no centro histórico, que é um problema histórico também, que é a relação da cidade com o porto, né? A gente esquece muitas vezes, e aqui hoje a gente também esqueceu um pouco de falar dessa relação do centro com o porto. Porque quando a gente vai para o centro, outro dia eu fui na Ilha de Ana, né, contando um passeio, que eu não conhecia, fui conhecer a Ilha de Ana. E aí a gente ficou esperando a barca para ir para a Ilha de Ana. E aí você vê um trem parar ao lado, aquele barulho ensurdecedor e assusta até as pessoas, né? Então o centro tem essa relação com o porto, e o porto é sujo, né? A gente mora numa cidade portuária, ela não é totalmente essa beleza que às vezes a gente quer que ela seja. Uma cidade portuária, ela é suja, ela é barulhenta, e existe também a zona noroeste, então tem esse desequilíbrio, né? Tem essas relações todas que são complexas. Então eu acho que a questão do porto, por exemplo, eles estão com uma ideia de fazer um terminal, né? Acho que teve um vereador aqui, o Chico Nogueira, está fazendo uma denúncia de um terminal de enxofre no Outelinhos. Quer dizer, a Rumo pretende construir um pátio ferroviário próximo ali no centro, perto da casa do Tremberg. Então são todas essas questões também. Quer dizer, como é que você vai colocar uma classe média morando no centro, onde você tem o problema de exportação? O Brasil passa pelo Porto de Santos. Então tem essa questão também que eu acho que a gente está esquecendo de considerar essa relação conflituosa da cidade, né, que é necessária a exportação, do centro histórico com o porto. Eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer, que ela é conflitante. A gente deseja que haja habitação, que haja o retrofit, que haja turismo, que ocorra o turismo, né, mas tem esse problema portuário que a gente tem que considerar. Essa relação conflituosa que existe entre o centro e o porto. Obrigado. Vou ler então a próxima. A propriedade permanecer, poder público e a administração privada não contribuirá mais para a preservação do patrimônio a longo prazo? Aí outra pergunta. Existe algum projeto que procure privilegiar o morador de baixa renda para ocupar pequenos comércios? Mais alguém? Podemos fechar aqui? Com vocês.
sei se eu entendi direito, mas assim, na prefeitura, agora com a revisão do plano diretor, vai ter o banco de imóveis, onde esses imóveis da APEU, que tem lá os instrumentos do Estado da cidade, poder arrecadar esses imóveis, e eles vão passar para ser feita a habitação com locação social. Isso está sendo incluído na lei agora da revisão do plano diretor. Então, tem que participar das audiências para aprovar isso aí. Certo? Acho que não tem muito o que completar, porque já esgotou ele todo. Eu só vou completar um negocinho que o Edson comentou do porto, né, da relação com o porto. Essa estratégia, Edson, que está tendo de talvez mudar o terminal de passageiros lá, talvez não, tá? Mudar mesmo o terminal de passageiros, acontecer lá, a ideia é tentar provocar e ter aquela área que eles consideram mais nobre, da marinha, como área de armazenamento. E aí começar a tirar essas empresas, de enxofre, tal, não sei o que, e começar a levar para outra região. Deixar os centros cada vez mais livres ali. Entendeu? A mudança do terminal de passageiro, com a polícia marítima, a ideia é exatamente essa, de tentar tirar essas empresas que ainda pouco ocupam lá e levar ela para outra região, para outra área, ali do Canal 5, naquela outra situação. Olha, deixa eu só te falar uma coisa. Durante 15 anos eu fazia o trajeto centro a Lemoa, que continua a mesma porcaria até hoje, e é para trânsito pesado. Então eu também não entendo qual é essa relação de não fazer melhorias a essas áreas que atendem, a demandas portuárias, que tem, porque se são essa relação que ele citou sobre Porto e a cidade, eu acho que realmente é visível, mas eu acho que é possível. É que eu acho que nunca existem muitos interesses particulares, mas não interesse coletivo da sociedade. Essa é a minha visão. Se estou errado. Não está mas tudo errado, durante não. 15 anos eu falo, gente, eu quebrava muitas vezes, o pneu furava, o carro estragava, porque é horrível o trajeto que vai. Porque eu era obrigado, eu fazia assessoria técnica a algumas empresas, e eu tinha que fazer esse trajeto para era mais fácil do que eu Se bem que acho que estou mexendo agora lá, tá? Agora já fora da jornada, mas acho que estou mexendo lá. É porque faz tempo já que eu não faço. Não, já fizeram um trecho ali, que tem um terminal novo, e acho que agora estão fazendo essa coisa, exatamente essa do Augusto Scaraboto ali, acho que agora estão mexendo lá. Bom, gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer mais uma vez a Santos Press, através do Rogério, vou tirar uma foto minha, os nossos convidados, super obrigada. Obrigada, Reis, eu sei que você está me ouvindo. E a jornada, na verdade, é isso, né? A gente, na verdade, é difícil a gente chegar a uma conclusão que amanhã será realidade. Não, a jornada é justamente para isso, para a gente suscitar discussão de qualidade e poder ter uma consciência coletiva, porque aqui nós somos sociedade civil discutindo, né? Então, eu acho que o intuito da jornada é exatamente esse, eu acho que a gente cumpriu. Esse ano ela foi mais curtinha, quem sabe ano que vem ela seja um pouquinho maior. E eu queria convidar o Fred Marins, arquiteto urbanista, aqui presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos, para falar, dar uma finalização aqui para a gente, agradecendo mais uma vez o apoio que você deu para a gente. Ano que vem a gente volta. Não, sempre um prazer. Sempre um prazer, que é a Casa da Arquitetura, né? Para a gente não esquecer, é a Casa da Engenharia, mas também é a Casa da Arquitetura e do Urbanismo. Agradecer a mesa, os organizadores, e só referente ao que comentaram sobre o Porto, né? O crescimento que está sendo programado, que é o PDZ. Né? A associação ela já se pronunciou tecnicamente contra alguns pontos aí desse crescimento, né? Então, principalmente nessa parte de preocupação, né? Alguns terminais que vão continuar armazenando e expandir a capacidade de produtos inflamáveis. Então, a gente já se pronunciou com as agências regulamentadoras. Então, agradecer a vocês que permaneceram aqui até altas horas, né? O Rogério também. E aqui a nossa casa está sempre aberta para esse tipo de debate. Obrigado, gente.